Um Lugar Silencioso Dia 1. É sobre ele o vídeo de hoje, que é o terceiro filme, a terceira entrada na série de filmes de terror, suspense Um Lugar Silencioso, e o primeiro filme que não é dirigido pelo John Krasinski, que assina o roteiro e a direção dos outros dois. Dessa vez ele passa a direção para o Michael Sarnowski, diretor de uma pequena obra-prima, sim, chamada Pig, A Vingança, um filme de 2022, que foi o meu filme favorito de 2022, estrelando o Nicolas Cage. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, o Pig, A Vingança, ele não está disponível em nenhum serviço de streaming e também nem para aluguel digital, o que só prova como o nosso mundo é injusto. Mas esse vídeo não é para falar sobre Pig, e antes de continuar, eu deixo aquele lembrete para você clicar no like e se inscrever no canal, se você já não for inscrito, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar a cada vez mais pessoas e acaba me ajudando também. Vai lá, clica no like agora. Aqui nessa prequela, quase tudo vai bem. Buzinas, pessoas falando alto, apitos de guarda de trânsito. Nos primeiros 20-25 minutos do filme, nós estamos na Nova York barulhenta e bagunçada antes dos eventos do primeiro filme que deixaram o mundo aquele lugar inóspito e perigoso. Mas é quase tudo que vai bem, porque a Sam, a nossa protagonista, interpretada pela sempre excelente Lupita Nyong'o, está com câncer e internada em um hospital para pacientes com cuidados paliativos. Então, antes mesmo do primeiro ataque das criaturas, digamos assim, o filme já planta um ambiente de desesperança e de dúvida no espectador. Porque a gente não está acompanhando uma heroína virtuosa, com muitas habilidades, extremamente inteligente. Pelo contrário, a gente está acompanhando uma pessoa doente, que sente dores nos músculos, que frequentemente ou em determinado momento vai precisar da fentanila transdérmica dela, do analgésico dela, para poder se movimentar, para poder aguentar. Na minha crítica sobre Guerra Civil, eu falo do quão comum era vermos cidades norte-americanas sendo destruídas, sendo dizimadas por fatores externos como invasões alienígenas. E aqui, no dia 1 desse Lugar Silencioso, os produtores, os realizadores do filme têm a oportunidade de brincar, de nos mostrar mais uma vez como é que seria a cidade de Nova York destruída por invasões externas, por invasões alienígenas, tendo em vista que, na metade do filme em diante, a cidade está completamente modificada, nada mais funciona. Esse é o segundo filme, o segundo longa-metragem do diretor Michael Sarnowski, e a gente já consegue perceber um certo estilo dele. Claro que a gente está falando aqui de uma produção de mais de 50 milhões de dólares, vinda de um grande estúdio, então não seria uma liberdade artística muito grande, ele não vai poder fazer o que bem entende. Mas dá para notar, ainda que tímido, o dedo do Michael Sarnowski nos momentos mais contemplativos, que buscam a força e lembram, de certa forma, Pig nesse tom. A apresentação de fantoches do início do filme, que mostra um boneco voando num balão, surpreendendo a todos, para acabar com uma queda abrupta, não deixa de ser um espelho da trajetória de vida da nossa protagonista, da Sam, tendo em vista que ela é uma poetisa jovem que alcançou sucesso e reconhecimento na vida, mas acabou sendo tomada por uma doença incapacitante. E talvez por isso todo o envolvimento seguido de um incômodo dela durante aquela apresentação. A fotografia consegue fazer composições e movimentos que chamam a atenção, como um no qual a Sam está com o pessoal dentro do ônibus indo para Manhattan e a gente vê a skyline, os prédios de Nova York na parte de cima da tela e na parte de baixo um cemitério enorme. E o filme utiliza alguns longos planos também de forma bem eficiente, como um no qual uma certa ação está acontecendo atrás da protagonista, a gente vê apenas ela olhando pela janela, mas um burburinho, as pessoas passando atrás dela para ver o que é que está acontecendo. E isso acaba despertando a nossa curiosidade, despertando uma certa tensão no espectador também. E o filme passeia muito bem entre esses momentos de construção e estabelecimento da apreensão do espectador com aqueles momentos de ação mais enérgica. Tem uma cena aqui envolvendo fumaça, poeira, as pessoas perdidas, desesperadas, a protagonista desorientada depois de ter sido nocauteada, sem saber para onde ir, que é muito eficaz em transmitir todo esse medo e urgência para a tela. Existe, no entanto, um momento pensado muito provavelmente para ser aquele momento catártico que acaba soando um pouco exagerado dentro da proposta do filme. Eu não vou citar spoilers aqui, mas eu falo de uma passagem envolvendo gritos literais que acaba soando um tanto quanto exagerada e excessiva, fora do tom do filme, tentando apelar para um sentimentalismo que naquele momento não funciona.
Acontece que o terço final acaba amarrando muito bem todas essas bases emocionais que foram construídas no início e nesse miolo, inclusive justificando essas passagens do meio que soaram um tanto quanto exageradas. O dia 1 do título pode ser interpretado como o primeiro dia dos ataques, que é o mais óbvio, o que está na superfície, mas também como o dia 1, o primeiro dia de recomeços desencadeados por reflexões que só a proximidade do fim pode despertar em certas pessoas, traçando paralelos também com o sofrimento oculto, um certo sofrimento escondido e o grito contínuo que as cartelas iniciais mostram. Nova York, assim como toda grande cidade, emite uma quantidade média de barulhos, de decibéis, que equivale a esse grito constante. Um grito que a gente não percebe, por não ser literal, mas que existe no sofrimento de muitas pessoas que habitam aquelas ruas, como a Sam. O que só prova que o Michael Sarnowski é um diretor e roteirista muito competente em analisar a condição humana, mesmo em ficções científicas de invasões alienígenas. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui hoje, mas me diz aí nos comentários o que foi que você achou de Um Lugar Silencioso dia 1 ou se você vai assistir. Até mais!